Eu decidi fazer teatro quando eu tinha 14 anos. Na época eu estava passando uma novela muito famosa no Brasil, que também estava sendo gravada na Argentina. E eu queria muito fazer essa novela. Aí eu falei pro meu pai que eu queria ser atriz e modelo, ele riu. Modelo eu desisti. Mas atriz, aquilo ficou na minha cabeça, assim. Antes eu queria fazer medicina. Mas eu comecei a ver um livro de medicina, eu comecei sem querer a passar mal. Quando eu vi eu estava enjoando. Eu disse, mas se eu estou enjoando, só vendo, então pra mim não é. Eu quero fazer teatro. Né? E aí eu fiquei naquela busca. Da 8ª série, passou o 1º ano, 2º, 3º ano, 2º grau. E eu não consegui uma escola de teatro, as que tinham aqui eram muito caras. Aí fui fazer um cursinho pré-vestibular que eu descobri. E lá nesse cursinho eu fiquei sabendo de uma pessoa que tinha alguém que estava dando um curso de graça no Sesc. Eu disse, eu pago pra ver. De teatro, Florianópolis. Fui lá e tava mesmo. Era o Sérgio, tava dando aula lá no Sesc. Aí tinha que preencher um questionário, preenchi o questionário tremendo de medo, disse, meu Deus, é uma prova. Não foi nada, ele também estava numa disciplina de faculdade, estava montando uma turma, acho que era de estágio, não lembro o que era. E eu comecei ali. Mas eu decidi bem cedo. Com 14 eu decidi, mas eu comecei a fazer teatro com 20 anos. Então foram 6 anos sofrendo, entre aspas, porque eu não tinha dinheiro, não tinha como pagar e eu queria muito fazer. Assim como Eliane, milhares de outras pessoas fizeram cursos de interpretação em Santa Catarina nos últimos anos. Até 2012, mais de 9.000 pessoas fizeram 365 horas de curso, comprovaram 5 trabalhos e ainda participaram de uma banca examinadora. Tudo isso para poder tirar o registro profissional de ator, o DRT. Entretanto, o sonho de viver de arte vira pesadelo quando os cachês não são suficientes para pagar as contas no final do mês. Por isso, muitos artistas acabam desistindo da carreira logo no início. Por outro lado, alguns atores conseguem driblar as dificuldades e viver apenas da arte cênica. E é acompanhando um pouco do trabalho da Eliane e de outros artistas do estado que vamos conhecer o mercado de atores em Santa Catarina. Sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marre de sa sincérité. En ce moment, le téléphone sonne tous les matins pour dire des trucs plus ou moins fous. Eu comecei fazendo teatro amador no interior de São Paulo, numa cidade chamada Botucatu, e onde eu também concorri à Miss Imprensa, né? São coisas que a gente faz na vida, entende? O que eu quero dizer é isso, que a gente sempre está procurando coisas que nos façam aparecer. Eu sempre fui assim, egocêntrica e sempre quis aparecer. E acho que o nome disso talvez seja vocação, acho que sim, talvez sim. Sobreviver fazendo teatro é muito complicado. Você tem que querer muito. Né? Eu não sei o que me move a fazer, é uma coisa que é além de mim. Porque tem anos que realmente são difíceis. Né? Você precisa trabalhar com outra coisa e fazer teatro à parte. Então, se você ganha no teatro, tudo bem, financeiramente. Você ganha pessoalmente, né? Então, é o que eu quero realmente para minha vida. Então, quando eu faço teatro, para mim, nesse sentido, me preenche. Mas eu preciso de dinheiro. Eu trabalhei durante 10 anos numa escola. Durante esses 10 anos eu já estava aqui. Então, para poder pagar as minhas contas, para poder sustentar minha família, eu tinha que trabalhar em outro lugar. Até eu descobri que, depois que eu me formei, que não precisava disso. Há 2 anos eu vivi de teatro. Eu vou dando aula de teatro, com bolsa de teatro, né? Tanto em escola particular como em escola pública, fazendo bicos daqui e ali em escolas, né? Pequenas esquetes. Tudo que eu pago hoje, meu aluguel, minha luz, né? Minha água, minha internet, minha TV a cabo, vem do teatro. Desde que eu decidi viver do meu trabalho, eu vivo do meu trabalho. Eu nunca pensei em trabalhar em shopping, nem em recepção de escritório de advocacia, nada disso. Porque essa é a minha profissão. Eu me formei e passei a viver dela depois de formada. Na verdade, eu durante todo o meu curso, para poder trabalhar, para poder viver, né? E para poder fazer a minha faculdade, eu trabalhei na Varig. Eu trabalhava no aeroporto, durante todo o curso. Quando eu me formei, eu saí do meu trabalho no aeroporto e passei a viver disso. Isso foi em 2006.
E até hoje eu vivo disso. Nunca passou pela minha cabeça, sei lá, prestar um concurso para a Polícia Federal. Não, já que você tem nível superior. Acho que nem no Rio, nem em São Paulo, nem no eixo Rio-São Paulo mesmo, você consegue ficar esperando que alguém venha e te contrate com a tua carteira de trabalho, enfim, isso não existe, né? Eu acho que o que acontece é que a maioria dos artistas, artistas, né, no geral, porque ninguém é só ator, né? Quer dizer, tem gente que é só ator, mas é difícil demais. Você tem que... Eu não posso ficar em casa esperando alguém me chamar para trabalhar. Viver apenas com o trabalho de ator é um privilégio de poucas pessoas em Santa Catarina. Em uma das maiores e mais premiadas companhias do estado, o grupo Teatro Sim Por Que Não, todos os atores precisam fazer outros trabalhos para pagar as contas. Não tem nenhum que sobreviva somente do teatro. Inclusive, assim, às vezes para nós é um problema, grandes temporadas, grandes turnês, em função de reunir a agenda de todo mundo, fechar uma data que todos possam, sempre é um pouco problemático para nós. Agora, felizmente, nós estamos com algumas pessoas já aposentadas, então o que facilita um pouco mais, certo? Mas que sobreviva do teatro não temos ninguém ainda. Primeiramente foi muito difícil, foi de total dedicação e não entrava, o que entrava não pagava os cursos, porque o nosso teatro é bem específico, né? São 5 horas de duração, são 500 a 600 figurinos a base. O orçamento era somente via bilheteria, então sempre faltava dinheiro. Quem bancava boa parte era eu, que, como sou professor também de português, eu tirava do meu bolso por vários anos, foi ter uns 8 anos pelo menos. Né? Aí os últimos anos que eu estou colocando menos. Ainda continuo colocando, injetando dinheiro, objetivando, claro, levar cada vez mais espetáculo, esse ano bem menos. Né? Então você pode ver que desde o ano passado que a gente começa a viver as próprias peças. A companhia está andando com o seu dinheiro, pagando seus dívidas, né? Porque por muito tempo a gente só ficava no vermelho, porque passa um ano em função de preparação de espetáculo que só começa em setembro. Então, de setembro a dezembro, nós sempre costumamos dizer que somos ricos aí, porque entra dinheiro, tem como trabalhar, mas até agosto nós vivemos com nossas próprias custas. Florianópolis não é um campo propício ainda para o teatro, já está bem melhor do que estava anos atrás. Hoje nós vemos alguns atores vivendo somente de teatro. Apesar das dificuldades, existe uma forma um pouco mais segura de vender arte, que é através dos editais. A Lei Rouanet é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que institui políticas públicas para a cultura nacional. O grande destaque é a política de incentivos fiscais, que possibilita que as empresas e os cidadãos apliquem uma parte do imposto de renda devido em ações culturais. O percentual disponível é de 6% do imposto de renda para pessoas físicas e 4% do imposto de renda para as pessoas jurídicas. É imprescindível para que um grupo se mantenha atuante os editais. Editais, prêmios, quer seja municipal, federal ou estadual, porque senão é impossível viver de bilheteria. Mesmo atores do eixo Rio-São Paulo, que fazem uma carreira às vezes na televisão, o que acaba levando o público ao teatro, mas por si só não consegue se manter uma produção somente com bilheteria. Os editais estão aí para a gente se inscrever, nem sempre você vai passar. Depende do projeto, depende de como você vende esse projeto. O Cassandra, por exemplo, é um espetáculo que teve um projeto de R$100 mil aprovado pela Lei Rouanet. Mas aí você explica, olha, esse é um espetáculo, é um monólogo, ele é falado num inglês tosco de imigrante, como uma terceira língua, acontece dentro de uma casa de diversão adulta, uma boate, e a personagem é uma transexual. E daí o cara olha pra sua cara e diz não. Depende, tudo depende do projeto, depende do que você vai vender, depende, né? E normalmente grandes instituições acabam trabalhando com quem eles já conhecem, enfim. Só que as leis de incentivos, tanto municipal, estadual e federal, a gente tem que captar. E o problema é, você consegue a lei, mas não consegue captar, porque ninguém quer te dar o dinheiro assim. Então, tem que haver uma modificação nos incentivos para que nós recebamos já o dinheiro. E cabe ao governo ir atrás de quem vai
bancar isso? Hoje eu trabalho na produtora dessa maneira, eu trabalho tem um braço da produtora que trabalha com editais e que depois acaba, claro, o ideal é viver de bilheteria e não precisar, enfim, mas tem espetáculos e projetos que não são passíveis de acontecer se não houver um edital, porque eles não são comerciais, né? Porque não tem uma aceitação tão grande do grande público para que ele aconteça dessa maneira, só por bilheteria. E eu tenho esse outro braço da produtora, que é o projeto Rialto, que o próprio nome já diz, é para rir alto, as pessoas vão para rir, e as pessoas pagam para rir. Então, esses projetos vivem de bilheteria. É isso que a gente tenta fazer, a gente tenta se equilibrar dessa maneira, trabalhando com esses dois braços para que tudo flua, né? Tem as empresas, as grandes produtoras de musicais em São Paulo, elas sempre conseguem captar. E cobram ingressos de R$200, né? Mas sempre conseguem captar os recursos pela Lei Rouanet. Para uma produtora de pequeno e médio porte, como é acho que é a maioria, né, já não é possível. Agora estamos, assim, inclusive estamos reunidos nesse momento, fazendo vários projetos que é para a próxima montagem, porque estamos querendo montar um novo espetáculo, mas só vamos conseguir se um desses projetos for aprovado, né? Porque senão inviabiliza. Para montar um espetáculo, para começar os ensaios, implica 1 ano e meio, 2 anos, a confecção de projetos, montagem de equipe e aprovação dos projetos, em alguns casos captação, né? Quando são de captação. E agora tem essa questão também de alguns patrimônios públicos, principalmente aqui em Florianópolis, que precisam de manutenção. Então entra com a Lei Rouanet, por exemplo, né, federal. Dinheiro das empresas vai tudo para lá. Então, eles precisam pagar os impostos, precisam ganhar desconto, etc e tal, mas não vem para os grupos. Eu acho que precisa de muito incentivo ainda para a cultura. Nossa cultura está vinculada à Secretaria de Esporte e está muito complicado, eu acho, né? Então vai muito para o esporte. Vem pouco para o teatro, vem pouco para a música, vem pouco para a dança, vem pouco para as artes plásticas, né? Vai muito para o esporte. Mas é que eu perdi a boneca, eu não achei mais. Tô achando. Você achou, é a minha. E eu sei que ela tava nas minhas coisas. Ela tava. Eu acho que Santa Catarina está crescendo. E eu posso falar isso com alguém que vivenciou de 70 até hoje, quase 40 anos na área de teatro. Primeiro como atriz amadora, depois como diretora e depois como professora de um curso. O que eu sinto hoje é que nossos atores estão adquirindo um espaço que é o que eu achava que devia ter, eles vão ter muito mais. Porque a parte do turismo vai ser o forte no futuro. E as artes é um espaço de lazer, onde a pessoa adquire, além de conhecimento, além de prazer, ela tem também entretenimento. E o turismo implica em ter um espaço onde a pessoa vem na cidade e troque. E esse espaço vai ser espaço também para o ator. O ator de teatro, o ator de cinema, esse é mais complexo, porque é mais cara a produção. Né? Mas eu, falando da área que eu conheço, o teatro, eu sinto que o mercado abre-se em Santa Catarina. Nós estamos explorando o mercado de Florianópolis, praticamente. Ainda tem todo o mercado do estado, praticamente. Eu acho que hoje já temos assim, um grande público do teatro ou um grande público consumidor do teatro local. Nós temos feito algumas temporadas, algumas com um grande público. No interior também eu sei da existência de outros grupos que têm circulado e sempre contando com um bom número de público. Tem alguns projetos estaduais patrocinados pelo SESC ou outros mesmo. Sempre que tem entrada franca, sempre lota. O fato é fazer com que as pessoas, o ideal seria fazer com que as pessoas fossem ao teatro pagando, porque a gente, depois dos festivais, a gente, né, continua vivendo, indo ao supermercado e pagando conta. Quando eu comecei a fazer teatro em 72, nós tínhamos um teatro, que era o Álvaro de Carvalho, e um teatro que depois foi demolido, que era o Teatro Miramar, o Trapiche, né? Que era um teatro de arena, o primeiro de Santa Catarina. Um teatrinho pequenininho para 110 pessoas.
Hoje nós temos os teatros oficiais, o TAC, o SIC, o Pedro Ivo e o Teatro da Universidade Federal, são 4. Fora os alternativos, que são muitos. Então, e o Teatro da União Operária, que é um teatro oficial. Então, nós temos 6 teatros oficiais hoje na cidade e muitos espaços alternativos. Tem o das Máquinas, lá na Lagoa, o Teatro Armação e muitos mais. Então, só isso já demonstra que houve uma ampliação do mercado. Vai dizer, não, mas a cidade cresceu muito. Mas se pensarmos a quantidade de teatros que Florianópolis tinha população, proporcionalmente à sua população, vai ver que é muito significativo esse crescimento. Ele ainda é insuficiente? Sem dúvida. Mas acho que na medida que nós estamos tendo um curso de teatro, tem professores formando alunos, no primeiro e segundo grau, levando essa linguagem, ensinando essa linguagem, eles são possíveis consumidores futuros. Então o mercado está se abrindo. Não é otimismo, é realidade. Mesmo sem precisar de graduação para ser ator, existem 4 grandes cursos em Santa Catarina. Em Florianópolis, há vagas de artes cênicas na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Já no Oeste, a UNOESC oferece o curso de teatro em Joaçaba. E no Vale do Itajaí, a Universidade Regional de Blumenau, a FURB, também oferece a graduação. Apesar do crescimento e da profissionalização do setor, alguns estudantes não têm a menor ideia de onde vão trabalhar quando se formarem. No momento eu ainda estou na situação ver onde vai dar, mas assim como a Chay, eu também faço parte de um grupo, inclusive do mesmo grupo, e eu pretendo pelo mínimo, não sei se até quando eu me formar, porque ainda tem bastante chão por aí, mas continuar nisso, assim, e estou mesmo jogada, assim, para ver o que vai dar. Não faço a mínima ideia do que acontecerá. Eu estou bem tranquila em relação a isso por enquanto, né? Acho que porque não tá pesando, então tô bem. Não me preocupo com isso por enquanto, né? Olha, diz pra aquela bruaca que eu não quero nem saber dela. A bruaca mesmo era a mulher que tava com ele, que não servia nem pra bronha. Eu aproveitei e roubei a bolsa dela, tinha 68 mil contos de réis. Ah, lá no teu quarto é de como. Oxe, mas tá preso, Olha, ela tava com ele, tava com outra mulher, não quis nem saber de ti, mas eu roubei o dinheiro dela e tinha 68 mil. Outra, é? Aquela bicha. Mas deixa estar que não são mais conseguindo deixar me trepado. Olha, tu faz é colocar uma foto minha aqui. Vai ou não vai? O malandro que não vai dar, hein? O teatro ainda é o principal trabalho do ator, mas há outras formas de ganhar dinheiro. Como em Santa Catarina não há produção de novelas, muitos atores fazem comerciais de televisão para complementar a renda. E os cachês podem passar de 50 mil reais. Nos últimos anos, eu acredito que se formou sim um mercado de publicidade aqui em Floripa, até com o aumento da demanda de trabalho, né? Porque até um tempo atrás os maiores trabalhos eram produzidos em outros estados, somente por produtoras grandes. Hoje não, hoje eu acredito que Floripa é sim um polo de trabalho para atores, sim. Até porque outras produtoras de fora têm muitas, né? Tem vindo filmar aqui por questão de geografia, de que você tem mar, tem montanha, e também tem um pessoal qualificado, né, para trabalhar aqui em Floripa hoje. Bom, os cachês variam muito de acordo com a veiculação, com o tempo de veiculação, a praça de veiculação, mas geralmente eles variam. Os cachês de ator aqui da agência, por exemplo, variam entre 500 a 10, 15, 20 mil, daí depende, 60 mil se for uma campanha política, né. Eu não me vejo fazendo alguns comerciais de algumas coisas que ideologicamente me agridem. Mas geralmente sim, é por causa do dinheiro. Porque também tem essa efemeridade do comercial, né?
São 30 segundos, às vezes fica 1 mês, 3 meses, 4 meses, 1 ano, depende. E também tem um outro lado. Se tu faz muito comercial, tu fica com a imagem cansada. As pessoas vão, olha a menina ali que fez tal comercial, fez aquele outro, fez aquele outro. Então, às vezes é bom esperar um pouquinho também e pegar um cachê que seja legal, um comercial que seja legal. E a gente faz pelo dinheiro, mas é uma experiência interessante também. Eu aprendi muito dessa coisa de câmera, dessa mídia diferente do teatro, fazendo comercial, com certeza. Mas eu acredito que o mercado está melhorando, acho que cada dia mais a gente tem necessidade, sim, dessa busca de novos atores, de profissionalização também. Eventualmente tem alguns workshops bacanas aqui para Floripa. Infelizmente, acho que ainda não tem algo direcionado para publicidade específica aqui em Floripa, para preparar, né, os atores mais para além de publicidade mesmo. Isso eu acredito que em breve também deva ter algo nessa área, né? Primeiro comercial que eu gravei, faz muito tempo, eu era mais jovem, eu cheguei em casa, sentei na cama e chorei. Porque eu achava que um ator, uma atriz, não deveria fazer esse tipo de coisa. Que eu tinha estudado tanto, né, tanto Shakespeare, tanto Stanislavski, mas bobagem, né, a gente tem que pagar as contas, é bem interessante também. A gente faz essa parte de publicidade, tem sempre uma equipe muito bem preparada, o pessoal trata muito bem a gente, é tudo muito rápido, né? Oi, Mariana! Foi na Cooper, que ajuda? Eu fui na Cooper retirar o meu retorno das sobras. Retorno das sobras? Sim, todo ano a Cooper divide os seus resultados. Eu não sei, eu acho que eu não tenho perfil pra TV, né? Talvez eu esteja sendo preconceituosa comigo, achando que existe um perfil de cabelo, de olho, de... né? Porque tem um compositor negro pra fazer um comercial. Puxa, só nessa situação que eu vou então conseguir fazer alguma coisa, que eu vou concorrer com as outras pessoas que aparentemente seriam mais bonitas, eu não vou conseguir. Eu fui fazer uma vez um teste e me desanimei. E nunca mais fui. Talvez eu esteja sendo preconceituosa comigo, não aceitando que meu cabelo é assim, que a minha cor é assim, que o meu jeito é assim, né? Talvez seja uma questão de olhar a cara top e tentar. Porque no teatro é muito efêmero, né? Tu sai do palco, cumprimenta a tua plateia, é lindo, mas tu botou o pé pra fora do teatro e ninguém mais te reconhece. É maquiagem, é peruca. E na TV, principalmente, as pessoas te reconhecem. As pessoas acabam te reconhecendo e aí é estranho pra gente que é do teatro, né? Essa coisa de estar exposto mais. É bem interessante. No começo assusta um pouco, tu fica pensando, poxa, estudei tanto, faço peça, minha mãe, meu pai, 3 amigos me reconhecem. Faz um comercial de 30 segundos e todo mundo te reconhece. Mas é outra história, é outro lance que também é muito legal. Ai, que bonitinho! Quem é o bebê da mamãe? E quem é? Oi, mamãe chegou. Tava com saudade, né? Bubu, bubu, bubu. Oi, meu fofo, vamos dar uma voltinha com a mamãe? Sua mãe também quer ganhar esse bebê? Promoção Supermãe de Mini Cooper do Beira-Mar Shopping. A cada R$200 em compras, você concorre a um lindo Mini Cooper. Participe! No Beira-Mar, o Dia das Mães é super, que nem ela. Mamãe quer! Quer sim! O Imperatriz preparou uma surpresa para você. É a adega interativa, uma novidade exclusiva para quem quer aprender a combinar pratos e vinhos, ó, bem rapidinho. Com um simples toque na tela, você escolhe seu vinho ou prato preferido e descobre na hora a combinação ideal para ele. Prático e delicioso. Um brinde à adega interativa do Imperatriz e bom apetite. Bom, primeiro tem uma produtora de vídeo, né, que tem um cliente, geralmente um cliente grande, a maioria dos trabalhos que eu produzo, né, então o cliente contrata uma produtora de vídeo e essa produtora de vídeo liga para a produtora de casting, sou eu no caso. Então, a partir do momento que a produtora me liga, ela me passa o briefing, ou seja, o que é o briefing? Dando todas as especificações dos atores, né? Idade, biotipo, enfim, todas as características dessa pessoa que eu tenho que encontrar. Daí para frente, inicia meu trabalho. Então, como eu tenho uma agência, obviamente, primeiro eu pesquiso no meu cast. Se porventura eu não tiver no meu cast, eu saio na busca na rua,
em Facebook, indicações de amigos, achando essa pessoa. Geralmente a gente faz um teste de vídeo específico para cada tipo de trabalho, edita o teste, entrega o teste na produtora, a produtora faz a pré-seleção. No momento que eu edito, eu já faço uma pré-seleção das pessoas que eu acho que são bacanas, entrego para o diretor do comercial, que faz uma outra pré-seleção e encaminha para o cliente. Então, sempre a avaliação final, a aprovação final é do diretor de cena e do cliente. Então é um longo percurso. É complicado. Até um tempo atrás eu fazia um teste com muitas pessoas. Geralmente os testes eram com 200, 300 pessoas. Então, o que acabava no fim do dia, eu já cansado, os atores também reclamavam, esperavam muito. Então, agora o que eu tenho feito? Eu tenho feito uma pré-seleção por foto. Depois da pré-seleção por foto, a gente faz a marcação do teste. Depois dos pré-aprovados por fotos pelo cliente e a produtora. Geralmente, assim, para tirar uma pessoa, teste em torno de 30, 40. Feiticeira poderosa da meia-noite, senhora da magia e do destino, nós te invocamos para nos ajudar nessa noite de grande mistério. Essa aqui é a espingueira santa, filha. Não pode usar na amamentação, que seca o leite. Interessante, assim, porque quando se fala em mercado de cinema em Santa Catarina, se projeta uma realidade que é um pouco irreal, assim, sabe? Quando se fala em mercado de cinema, a gente pensa em um cinema industrial, assim, né? De caráter, assim, comercial, né? A gente imagina Hollywood ou alguma coisa assim, né? E, na verdade, o que acontece em cinema é mais um movimento do que um mercado, assim, né? Em Santa Catarina, eu acho. As produções ainda são muito esporádicas, assim, né? E, então, realmente, o que acontece de cinema no estado, em Florianópolis, especificamente, é fruto de projetos, editais, concursos públicos, né? Está muito vinculado ainda a uma questão, assim, institucional, né? De dinheiro público, de verba, não sei o quê. Essa é a realidade no Brasil todo, assim. Então, existem profissionais, sim, que se dedicam ao ofício e que vivem disso, são poucos. Como ator, não, né? Como ator a gente precisa atuar em diversas áreas e em diversos segmentos da produção, assim, né? Desde a produção propriamente dita, da produção executiva, da caça de recursos, de financiamentos, até a produção mais direção de produção, né? Fazer a coisa acontecer, gerenciar os recursos, a divulgação. Então, imaginar que um ator é apenas um ator, assim, que chega no palco e pá, brilha, é uma ideia fantasiosa, assim, uma ideia romântica, sabe? Que não existe, nem aqui em Santa Catarina, nem em qualquer lugar do país, ou imagino do mundo, a não ser em casos extremos de estrelas, sabe, globais, assim. Globais no sentido de mundiais, né? Na verdade, o trabalho do ator é a ponta de um iceberg, assim, de uma longa cadeia produtiva. A maioria das produções que eu vejo rolar, eu fico sabendo, que até me ligam para eu produzir eventualmente alguns castings, justamente são pessoas da universidade que estão fazendo filmes, mas geralmente sem cachê. Isso é um pouco complicado, porque para ator aqui em Florianópolis viver só da atuação é praticamente inviável ainda, né? Então, complica um pouco ainda. Eu acho, eu não sei, eu vejo muita produção de curta via universidade. Então, às vezes, quando em Sul aparece alguma coisa, UFSC agora, no curso também aparece alguma coisa. Fora isso, não vejo muito, assim. Eu participei de uma produção que veio pra cá. Tinha uns atores globais com gente de fora do país. E eu me decepcionei muito com a filmagem. Não gostei. Não porque não era como eu tinha imaginado, mas eu acho que enquanto figurante, que nós estávamos lá de graça, né? Nós não fomos bem recebidos, não fomos bem tratados. E eu estava grávida na época, então foi traumático, assim. Não digo que eu não posso ser figurante, desde que você trate bem o elenco, como os atores principais são tratados, assim. Aconteceu uma situação que eu não gostei, né? Eu decidi de graça não trabalho mais. Mas eu tenho vontade, muita.
ganhando. Depois dessas experiências, eu não faço mais nada de graça. Assim. E recebemos uma crítica da professora da universidade, vocês não falam para de graça. Simplesmente eu também trabalho. Mas eu não queria também, eu queria participar, ver como é que é. A gente que começa a fazer teatro na idade, né, desde criança, assim, tu cresce ouvindo. Um dia eu ainda vou te ver em tal emissora de TV, né? A gente ouve isso sempre, a vida inteira. E eu nunca tive pretensão de fazer TV. Não vou te dizer que eu não vá trabalhar na TV, se pintar um convite legal, não vou dizer que não. Mas isso de ir para São Paulo, para o Rio, nunca foi pretensão minha. Eu decidi que eu me tornaria ator profissionalmente em 2004, no último ano que eu estava fazendo Vanguarda, inclusive. Eu decidi investir nessa carreira. Eu pensei, por que não Rio ou São Paulo? Aí eu decidi tentar ir para São Paulo, porque lá seria um meio termo entre teatro e televisão, assim. Eu fui com um amigo meu e ele resolveu investir na televisão, eu resolvi que faria mais cursos de teatro. E lá eu trabalhei com dublagem, fiz curso de dublagem, fiz curso de interpretação, de contação de histórias, de maquiagem cênica. Na verdade, eu não vivia de arte lá. Primeiro arrumei um emprego, me estabeleci, eu trabalhava no atendimento de um hospital, de um pronto-socorro infantil. E daí, com esse emprego, eu podia pagar a minha estadia lá, o meu aluguel e pagar os cursos, né? Um pouquinho antes de eu voltar para Florianópolis é que eu estava conseguindo juntar uma grana melhor com o trabalho de dublagem lá. Eu não cheguei a trabalhar em teatro lá. Por que você decidiu voltar? Eu queria ficar perto da minha família, assim, sabe? Eu sentia muita falta da minha família. Lá eu cheguei à conclusão de que eu não queria fazer carreira longe das pessoas que eu gosto. E também de que aqui precisava de mais cultura do que lá, sabe? Florianópolis era muito carente na época, agora está muito melhor, né? Mas na época era muito carente de cultura. Eu pensei, lá o campo está mais aberto, em Floripa. Não faria diferente, assim, talvez eu pesquisaria um pouco antes algum emprego, guardaria um pouco mais de dinheiro, que eu fui meio que na cara e na coragem, assim. Então eu tenho um emprego fixo, assim, eu trabalho na administração de uma academia, e eu trabalho com teatro, assim, hoje só com a renda do teatro eu conseguiria me manter, mas não é fixo, né? Então nós somos autônomos, atores autônomos, então eu preciso de uma renda fixa, eu me sinto mais seguro com uma renda fixa. Então, enquanto eu não tiver uma renda fixa com teatro, eu me sinto mais seguro trabalhando em outra área para poder pagar meu apartamento, o carro e o que eu quiser ter, enfim. Tem aquela coisa também das pessoas entenderem, você quer ser ator, você quer ser artista ou quer ser famoso? Se você quiser ser famoso, né, você tem outras maneiras, não precisa fazer faculdade, não precisa ser, né, diferente, faz um reality show, não sei. Mas enfim, eu já pensei em ir embora se as coisas aqui não mudassem, mas na verdade quem faz as coisas mudar é a gente mesmo. Então eu vivo aqui, essa é a cidade que eu escolhi para viver, que na verdade eu não sou daqui, e minha vida profissional é toda aqui, e é aqui que eu quero viver. Por que eu também vou pra lá se eu posso oferecer um pouquinho pra cá? Né? Florianópolis está entre dois polos grandes, que é o Paraná, que é um dos maiores festivais de teatro do Brasil, e o Rio Grande do Sul. E não consegue crescer a coisa. Né? Eu acho que tem que ficar aqui. E a gente vai aprendendo e aprende junto e vai. Quanto mais se faz, mais se aprende. Aprende dando cabeçada, aprende fazendo. O produtor, muitas vezes, você para trabalhar com uma equipe de produção, você deveria ter de 3 a 5 pessoas trabalhando numa equipe de produção para espetáculos, e eu tenho hoje 2 pessoas, né? Então tenho 3 pessoas, mas mais na parte que não seja no dia do espetáculo, tenho 2 pessoas. Então a gente tem que pensar por que não foi tão boa a bilheteria, por que o público não compareceu tanto, se as vendas antecipadas foram maiores do que no outro espetáculo, trabalhar com sites de compra coletiva, procurar parceiros. Eu trabalho, por exemplo, no Rialto, que eu não tenho financiamento público, eu tenho muitos apoiadores. Você vai olhar o material gráfico, você vai ver a quantidade de logos que tem. E esses apoios, eles não são em dinheiro, eles são em permuta. Nós, quando montamos um espetáculo, numa reunião da equipe, fica estipulado o percentual. Porque cada ator já vai saber do que der de bilheteria, o percentual de cada um vai ter direito, né? Então, varia de acordo com a bilheteria, ou no caso de projetos patrocinados por editais, por prêmios, tem um percentual também desse cachê. Porque o grupo tem que ter uma retaguarda
financeira, no nosso caso. Nós alugamos um galpão, como eu falei, nós temos despesa de telefone. Para fora do estado, é em torno de R$5.000 uma apresentação de um espetáculo, porque senão não paga as despesas, certo? Mas o cachê por ator é... Por ator, não. Aí dependendo de quantos atores estão naquele espetáculo, dá em torno de R$250, R$300. Agora também tem em casa, eu sei de atores que ficaram uma temporada em São Paulo ganhando R$50 por noite. Na Companhia de Teatro Vanguarda, o cachê por apresentação em 2012 foi de R$180 para os 15 atores que estão em cena. Ao todo, foram 16 apresentações, que levaram 8 meses de ensaio. Ai meu Deus, agora eles vão pegar e vão saber da verdade. Espera, eu coloco o meu assim junto pra parecer que tem macho. Quer? Tem uma nota de 10 nova, vou guardar até o... Tem uma nota de 10 nova? Tem uma nota de 10 nova. Ele, arte pode ser uma profissão? Não pode, é a minha profissão. Mas ouvir a opinião das pessoas, saber que eu fiz a diferença, seja por algumas horas para alguém, em relação a alguma opinião, ou trazer um pouco de entretenimento mesmo. Também tem essa parte do teatro que eu gosto muito de entreter, não só de fazer um tema polêmico e discutir. É muito legal. Valeu, gente. Muito obrigado. Acho que o segredo é você saber fazer várias coisas. Você ter uma noção mais macro do que é o que você faz, né? Por exemplo, eu faço teatro, mas também faço cinema, também faço televisão, também faço outras coisas, porque o ator ele não precisa se limitar só ao teatro, só ao cinema, só à televisão, enfim. É você saber ter uma ideia macro de como funciona um sistema. Às vezes vai ter dificuldade, né? Ano passado, não consegui trabalho em janeiro. Fui trabalhar numa confecção, costura. Mas tem a ver com o que eu gosto também. Não era o que eu gostaria de fazer. Trabalhei amarrado por 25 dias, costurando para os outros. Mas, não tinha opção, né? Eu não penso em mudar de profissão. Eu sei costurar, eu sei pintar, eu sei desenhar, eu sei atuar, eu sei escrever, eu sei cuidar de criança, trabalhar com administração. Mas eu não quero. Eu não quero. Quando eu venho pro teatro, eu me sinto preenchida. Eu não sei o que é. Eu acho que é mais do que ver o público ali. É uma paixão que está acima. É mais forte do que eu. Não sei te dizer o que é. Eu não tenho preconceito nenhum em dizer que nós temos uma empresa. O Teatro Sim Porque Não é uma empresa. Nós vendemos produtos que são nossos espetáculos. Por isso eles têm que ter uma boa embalagem. Certo? É um produto, sim. Algumas pessoas questionam isso, não acham legal, mas eu não tenho nenhum pudor em dizer. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos viver disso. Eu trabalho nisso e nada mais justo do que eu receba em troco do meu trabalho, certo? Então, eu tenho que oferecer o melhor para que eu tenha nesse mercado uma boa procura. Eu tenho que ofertar um produto bom para que tenha procura. Dá para você fazer a arte, transformá-la em algo lucrativo, sim. Nós fazendo literalmente uma arte comercial. E o que nós estamos fazendo hoje é um teatro comercial, com todo um trabalho de produção bem feito e tal, mas assim, nós queremos ganhar dinheiro com isso e queremos sobreviver. Não sobreviver, queremos viver da arte aqui em Santa Catarina. E acho que Florianópolis tem muito para crescer, cada vez está crescendo mais, tanto na parte de teatro quanto de cinema. Então, para o ator está crescendo muito, mas para isso o ator tem que ter exclusividade para o teatro. Porque daí ele vai poder fazer várias coisas. Nós fomos contactados diariamente para fazer vários trabalhos, só que os meus atores fazem de tudo um pouco. Porque às vezes são atores, mas tem no seu trabalho numa loja, numa firma, num escritório, que não tem um tempo livre para atuar. E essa é a grande dificuldade que a gente tem. Ter atores exclusivos, e você pagar por essa exclusividade. Mas eu acho que é possível, já tem muita gente fazendo isso, fazendo arte teatral em escolas, então é um campo enorme. Cabe agora a gente abraçar a causa literalmente. Né? Dá para viver de teatro? Hoje eu posso garantir que dá.
Mas é muito importante estar preparado para o mercado de trabalho. Porque senão vira terapia, vira vivência. Eu não sou terapeuta, eu não sou xamã. Tem vários espetáculos circulando, espetáculos catarinenses, circulando pelo Brasil, alguns inclusive fazendo carreira internacional, sinal de que aqui se está lançando bons produtos. Eu não sobrevivo, eu vivo do meu trabalho. Eu vivo e vivo bem, né? Não vou para a Europa todo ano, não tenho carro do ano, mas eu vivo do meu trabalho. Porque eu levo ele a sério. Acho que também tem isso, né? Você leva o que você faz a sério e decide viver disso. Eu decido viver disso. Eu não admito a possibilidade de fazer outra coisa. E eu fico muito feliz, porque eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que pode dizer que vive do teatro. A maioria trabalha como recepcionista, ou como secretária, ou tem que trabalhar em outro lugar, e no final de semana, um dia à noite, trabalhar com teatro. Eu sou atriz, eu fiz faculdade de teatro, eu dou aula de teatro em escola pública particular, e eu vivo disso, e eu gosto muito. Não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo. E eu sei fazer muitas coisas, mas é o que eu quero. Eu acho que o ator tem que assim, abandonar a ideia romântica do que é ser ator, né? Botar os pés no chão, entender que ser ator é fazer a coisa acontecer. Né? Não ficar em casa esperando um convite de um diretor ou de um produtor para ser famoso, entendeu? É o contrário. Tipo, é fazer a coisa acontecer.